Das cirurgias bariátricas, explica pra gente quais são os tipos de cirurgia e os benefícios. Eu vou responder a sua pergunta fazendo duas observações. Primeiro eu vou falar sobre os métodos, depois eu vou falar sobre as técnicas. Método diz respeito à cirurgia de corte, que é a laparotomia, cirurgia de vídeo, que é a cirurgia videolaparoscópica, e a cirurgia robótica. Isso é método operatório. Então isso precisa ficar claro. Isso é uma coisa. Método operatório é uma coisa. E técnica é outra coisa. Tá? Então existem 3 métodos cirúrgicos. A laparotomia, que é o corte. A videolaparoscopia, que é a cirurgia que a gente opera com pinças olhando no monitor de TV. E a cirurgia robótica hoje em dia. Existem as técnicas, que é o bypass, que é a diminuição do tamanho do estômago com desvio do intestino. O sleeve, que é a gastrectomia vertical, que você tubulifica o estômago, você faz um sleeve, ou seja, uma manga, literalmente falando, uma manga de estômago. Tá? Você tira uma parte do estômago, a maior parte do estômago, sem mexer no intestino. Tá certo? E existem outras técnicas, tá certo? Que a gente consegue diminuir o tamanho do estômago e desviar o intestino. Mas fundamentalmente se baseia em técnicas restritivas, que restringem o quanto entra de alimento dentro do estômago, ou técnicas mistas, que misturam a restrição de entrada de alimento dentro do estômago com um desvio intestinal. Fundamentalmente é isso. Eu acho que é isso que precisa ficar claro para os seus telespectadores. Eles precisam entender isso. Tem as técnicas que diminuem o quanto entra de alimento de comida do estômago, mas não altera a absorção, porque não desvia o intestino. E tem as técnicas que diminuem o tamanho do estômago, então restringem o quanto entra de alimento no tubo digestivo e desviam o intestino, logo alteram a absorção dos nutrientes. Doutor, nessas duas técnicas, quando o paciente faz a técnica que desvia o intestino, aí a gente fala de absorção, a recuperação tem uma grande diferença por conta de absorção de nutrientes? De maneira geral, não. Entenda uma coisa, toda cirurgia de obesidade leva a uma desnutrição, porém é uma desnutrição controlada. Toda cirurgia de obesidade leva a um grau de desnutrição. Seja uma cirurgia restritiva, que vai mexer só no estômago, seja uma cirurgia mista, que mexe no estômago e no intestino. Porém, é uma desnutrição controlada. Acompanhada, né? Acompanhada. Você é nutricionista, você sabe. Quando a gente fala de desnutrição, você pode ter desnutrição de micronutrientes e você pode ter desnutrição de macronutrientes. Isso. Você é nutri, você sabe disso. Tá certo? Esse paciente que tem uma deficiência de vitamina D, ele é um desnutrido. Sim. O paciente que tem deficiência de cálcio, ele é um desnutrido. O paciente que tem deficiência de ferro, ele é um desnutrido. Mas são pequenas alterações que você consegue eventualmente controlar e compensar. O paciente que não absorve proteína, ele é um desnutrido. Um paciente que não absorve gordura, ele é um desnutrido. Tá certo? Ou seja, você tem desnutrição de micronutrientes e de macronutrientes. Entendeu? Mas é uma desnutrição controlada. Por isso que você faz uma suplementação de vitaminas e muitas vezes uma suplementação de proteína, whey protein, esses Cubitan e inúmeros outros suplementos proteicos, calóricos que a gente tem à disposição no mercado. Você falou dessas duas cirurgias. A mais utilizada é a que tem absorção dos alimentos, hoje, ou não? Não. Na verdade, a cirurgia mais feita no mundo hoje é a cirurgia do sleeve, que é a gastrectomia vertical. Mas não é a cirurgia mais feita no Brasil. Qual que é a mais feita no Brasil? Bypass. E os benefícios da cirurgia bariátrica, e aí, entre os benefícios são vários, né? Agora, desculpe interromper. Eu sou um bypasseiro. Eu gosto do bypass. Eu tenho bons resultados com bypass. Mas eu faço muito sleeve também. Tá?
Pode falar, Pri. Não, a maioria dos pacientes que eu conheço, realmente, eles fizeram bypass das técnicas. Porque o que acontece é o seguinte, Rei e Pri. Existe aquele medo da recuperação do peso no pós-operatório. Sim. Esse é o grande medo. Entendeu? Então, existe uma tendência a recuperar peso mais facilmente ou mais rapidamente com o sleeve. Isso. Essa Entendeu? é a questão, né? Essa é a questão. Existe uma tendência a demorar um pouco ou recuperar menos peso com bypass, mas todos os pacientes têm uma curva acentuada de perda de peso num período curto de tempo, e aí você estabiliza a perda de peso, e a tendência é você ganhar um pouquinho de peso ao longo dos meses ou dos anos. Uma curva de Gauss, mas a tendência é essa, tá? O paciente acaba recuperando mais peso com o sleeve do que com o bypass. Mas eu tive pacientes com excelentes resultados com o sleeve. Perda de 60 quilos, 50, 75 quilos com sleeve. E pacientes que perdeu pouco peso com bypass. Doutor, o que eu tiro de conclusão? Da mesma forma que a obesidade é multifatorial, o emagrecimento e manutenção do peso também é multifatorial. Também é multifatorial. Você tem o paciente ultra mega disciplinado que faz dieta, atividade física, se controla na alimentação, mega disciplinado, com sleeve. Esse paciente vai perder bem peso. Excelente. E você tem o paciente relaxado, que tem um bypass. Esse paciente talvez não tenha um bom resultado com bypass. Entendeu? Não dá para padronizar. Ou seja, a gente tem que procurar adequar a cirurgia às características de cada paciente. E aí é fundamental o médico ter a intimidade, desenvolver essa intimidade com o paciente. Isso é o charme da cirurgia. Isso é o charme do tratamento cirúrgico da obesidade. Quando você fala de saber ali quem é o paciente, é justamente isso, né? Desvendar, esse cara é um cara super ativo, ele pratica atividade, ele praticava antigamente, né? Tem toda essa questão da alimentação, você vai perguntar os alimentos. Tudo bem, você aumentou, né, engordou, mas antigamente, como é que era? Eu gosto de comer verdura, legumes, eu consigo fazer uma alimentação saudável. Esse mapeamento você consegue aí, acho que né? é uma sondagem, né, doutor? O cara é um binge eater, é um comedor troglodita, é um sweet eater, um comedor de doce, é um beliscador. Que tipo de paciente é esse? Uhum. Como é que você consegue isso? Conversando com o paciente, na anamnese. Ou às vezes você chama a sogra do cara pra vir, fala assim, traz a sogra pra eu conversar com a tua sogra. Ela vai te entregar. A sogra entrega tudo. A sogra entrega tudo.